Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos estudando esse ano aqui o livro do Velho Testamento. Entramos essa semana no livro de 1 Reis, capítulo 17 ao 19. E o tema desta semana é: Se o Senhor é Deus, segui-o. Então eu convido você a ficar aqui comigo até o final para aprender importantes lições sobre este capítulo. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Um convite ao sacrifício é uma oportunidade de exercer nossa fé. Se o Senhor é Deus, segui-o. O Senhor frequentemente fala de maneira simples e calma. A viúva de Sarepta. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário, que é muito importante a sua contribuição aqui para o canal. Bom, vamos falar sobre o primeiro tópico. Um convite ao sacrifício é uma oportunidade de exercer nossa fé. Então, vamos lembrar que exercer nossa fé, muitas vezes nós precisamos aí nos sacrificar, né, para poder exercer nossa fé. Então, a gente vai aprender lendo que no capítulo 17, de 8 a 10, diz assim a Escritura: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, bom, ele quem? Veio a Elias, a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para que eu beba. Então, Elias, ele seguiu a orientação do Senhor, ele encontrou essa viúva apanhando lenha e foi conversar com ela ali, pedindo para que trouxesse ali num vaso um pouco de água para que ele bebesse. E indo ela para trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 cavacos, e eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então, você vê que ele pede para que ela leve um pouco de pão para ele, e ela fala que ela já não tem alimento nem para ela, nem para o filho dela, ainda mais levar alimento para Elias. E ela estava até falando que iria preparar o pouco alimento que ela tinha para que ela e o filho pudessem comer, que ela sabia que eles estavam ali a ponto de falecer já, de tão pobre que era a situação dessa viúva. E no versículo 13 do capítulo 17, Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Então, Elias falou para ela, não, faz aquilo que eu estou te falando. Vai lá e faz o bolo, traz para mim, depois você vai fazer um bolo para você e para o seu filho. E no 14 ele continua, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim ela e ele e a sua casa comeram muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Então, exatamente aquilo que Elias havia falado, para que ela fizesse, ela fez, ela cumpriu a vontade de Elias, que era a vontade do Senhor. E conforme a vontade do Senhor, ela produziu esses alimentos e não passou fome, e esses alimentos foram suficientes aí para comer durante muitos dias. Então, olha só a bênção que ela teve de poder obedecer e fazer exatamente aquilo que o profeta estava falando. Então, essa é a primeira lição que a gente tira do livro de 1 Reis, do capítulo 17. A viúva de Sarepta, que era uma pobre viúva, que obedeceu e fez a vontade aí do profeta, foi abençoada por isso. Aí eu coloco aqui na tela
uma reflexão, que muitas vezes nós pensamos, eu não tenho condições de pagar o dízimo, ou estou muito ocupado para aceitar uma designação para ministrar, ou para dar uma aula, ou para cumprir um chamado, ou qualquer designação. Então, muitas vezes nós reclamamos achando que não temos condições. Assim como essa viúva de Sarepta disse que não tinha farinha para realizar o bolo, mas ela foi lá com fé, né, com sacrifício, e exerceu a sua fé, ela foi abençoada pelo Senhor. Com o pouco que ela tinha, ela comeu durante muitos dias. Então, esse exemplo serve para os nossos dias atuais, para nós aplicarmos na nossa vida, que muitas vezes nós podemos pensar que não temos condições de realizar qualquer coisa que somos designados ou qualquer mandamento que o Senhor nos dê. E o exemplo da viúva de Sarepta é que nós temos condições de fazer se nós tivermos fé. A partir do momento que a gente exerce um sacrifício e que nós exercemos fé, o Senhor vai estar conosco e vai nos abençoar. Essa é a lição que a gente tira. E Éter, capítulo 12, 6, eu trago aqui uma escritura só para a gente lembrar sobre esse assunto, que diz assim: e agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Então, nós precisamos primeiro exercer a fé para depois poder receber as bênçãos, não ao contrário. Esperar com que o Senhor realize as coisas para a gente acreditar nele e demonstrar a fé. Não, o Senhor quer que nós primeiro exerçamos a nossa fé. E Doutrina e Convênio 132, 5 diz: pois todos que receberem uma bênção de minhas mãos obedecerão à lei que foi designada para essa bênção e suas condições, como instituídas desde antes da fundação do mundo. Então, o Senhor já estabeleceu desde antes da fundação do mundo que para toda a bênção que você recebe, sempre haverá uma lei para você obedecer. Então, você fala, nada dá certo na minha vida, eu não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas, eu não consigo ser abençoado. Então, ou seja, será que você está cumprindo a lei do dízimo? Será que você está guardando o dia do Senhor? Será que você está indo para a igreja tomar o sacramento? Será que você tem feito todas as coisas para guardar essa lei, para receber a bênção específica dessa lei que você está guardando? Então, isso já está bem claro aqui, o Senhor já instituiu desde antes da fundação do mundo. Para toda a bênção que você quer receber na sua vida, já foi designado que você precisa obedecer a uma lei. É simples assim, obedece uma lei que você vai ser abençoado. O elder Leon G. Robbins, ele disse: uma das razões porque o Senhor ilustra as doutrinas com as situações mais extremas é para eliminar as desculpas. Se o Senhor espera que até a mais pobre das viúvas dê do pouco que tem, como ficam todos os outros que não acham conveniente nem fácil fazer sacrifícios? Então, ou seja, até de uma pobre viúva, o Senhor espera que ela faça sacrifício e exerça fé. Você imagina de cada um de nós. Então, o mínimo que a gente pode fazer é o mínimo de sacrifício e exercer fé, guardando os mandamentos e obedecendo todas as leis. Próximo tópico é: se o Senhor é Deus, segui-o. Então, no capítulo 18, versículo 21, separei essa escritura que diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxiareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então, ali o que estava acontecendo? O povo não estava seguindo Deus, eles estavam seguindo a outros deuses, por exemplo, Baal. E aí o profeta Elias chegou até o povo e perguntou, né, até quando vocês vão ficar vacilando entre dois pensamentos, né? Coxiareis é vacilar, né? E ele faz essa pergunta. E aí, quando ele faz essa pergunta e chega até o povo, ele faz um combinado com eles. E no versículo 23 e 24, a gente aprende qual foi esse combinado. Ele falou assim, vocês dizem que tem o Deus de vocês, né? Eu tenho o meu Deus aqui, e aí nós vamos fazer o seguinte, deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros,
e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe ponho fogo, e eu preparei outro bezerro e porei sobre a lenha e não lhe porei fogo. Então Elias falou o seguinte para esse povo que estava acreditando em outros deuses, ó, pega um bezerro, coloca em cima de um altar, coloca ele em pedaços, dividam o bezerro em pedaços, mas não ponham fogo nele, só coloca o bezerro em cima de um altar. E aí no 24 ele fala assim, ó, então invocai o nome de vosso Deus, já que vocês acreditam num Deus aí que é o Baal, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será o Deus verdadeiro. Então, todo o povo respondeu e disseram, esta é boa esta palavra, ou seja, gostamos dessa ideia. Então, ou seja, Elias falou, vamos construir 2 altares, vocês vão orar para o Deus de vocês, eu vou orar para o meu Deus. Aquele Deus que responder às nossas orações por fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, foi isso que eles fizeram. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, então, ou seja, o Deus do povo, né, o Deus de Baal, lá que é o povo que acreditava em Baal, né? Eles fizeram lá o altar deles, e passado já meio-dia, eles estavam profetizando, até que se oferecesse a oferta de manjares, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma, ou seja, depois da oração do povo, não aconteceu nada para Baal. E aí, então, Elias disse a todo o povo, no versículo 30, chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, a gente vê na imagem aí do lado direito, Elias restaurando aí um altar, assim como ele havia combinado. Já que o povo tinha feito um altar, já tinha orado e nada tinha acontecido, nenhuma resposta, então Elias falou, ó, então agora é minha vez, chega aqui que a gente vai, eu vou criar esse altar e eu vou orar aqui ao meu Deus. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Então, Elias, ele finalizou o altar dele com 12 pedras, representando aí os filhos de Jacó. E sucedeu que, no versículo 36 e 37, depois que ele fez esse altar, ele começou a orar a Deus. E a gente aprende que, e sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responderam-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar para trás o seu coração. Então, essa foi a oração que Elias fez no exato momento que ele estava invocando o seu Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, pedindo para que ele se manifestasse, para que o poder de Deus se manifestasse através do profeta Elias, para que todo o povo soubesse que Deus realmente existia. Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, todo o povo pôde testemunhar aqui a oração que o profeta Elias fez, depois de construir aí um altar com 8 pedras, colocou aí o bezerro sobre esse altar, e aí a sua oração foi respondida com essa chama de fogo que a gente vê do lado direito aí na imagem, como um sinal de que realmente Deus vive e responde às nossas orações. Essa é a lição que a gente tira desses versículos, e que Deus ouve o verdadeiro Deus, né? Porque não adianta nós fazermos oração, assim como aquele povo estava fazendo, para o Deus errado. Muitas vezes você pode estar fazendo oração para o Deus errado e questionando que suas orações não são respondidas. Agora você já sabe por quê. Então, ou seja, faça oração para o Deus certo, que assim como a gente aprendeu nessa escritura, o Senhor vai responder suas orações, assim como ele
provou aqui que ele existe. E se ele não responder suas orações, é porque ele sabe que ela não precisa ser respondida neste momento. Ou ele sabe que a sua oração não precisa ser respondida da maneira com que você espera, mas sim da maneira e quando o Senhor espera. O importante é que quando nós oramos, nós nos aproximamos mais de Deus e aumentamos o nosso testemunho, como já falei em aulas anteriores. Bom, a pergunta que nós fazemos é: por que às vezes ficamos indecisos quanto a seguir Jesus Cristo? Então, muitas vezes você vê pessoas que não dão certo, pessoas que reclamam, passam por muitas provações, pessoas que não sentem a presença de Deus na sua vida, mas por um simples motivo: ela está sempre indecisa em seguir os caminhos de Jesus Cristo. Jesus Cristo já disse nas Escrituras: eu sou o caminho e a vida. É só seguir o caminho, só seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E muitas vezes nós ficamos indecisos, pessoas ficam indecisas em seguir Jesus Cristo. Ah, hoje eu não vou para a igreja, será que eu vou? Será que eu não vou? Hoje eu vou ler as Escrituras antes de sair para trabalhar. Não, hoje eu não vou ler as Escrituras, tenho mais coisas para fazer. Será que tudo aquilo é mais importante do que ler as Escrituras? Porque as Escrituras lhe dão o Espírito Santo para que você possa tomar as suas decisões importantes durante o dia. Então, ou seja, muitas vezes você fica indeciso em fazer aquelas coisas pequenas e simples e mais importantes que te levam a seguir o caminho do Salvador Jesus Cristo, e você acaba não fazendo isso. Muitas vezes seguindo outros deuses, como a gente aprendeu agora com o profeta Elias, quando aquele povo não estava seguindo o Deus correto. Então, às vezes nós estamos seguindo o Deus do dinheiro, às vezes nós estamos seguindo o Deus da fama, né? Às vezes nós estamos seguindo o Deus do corpo perfeito, o Deus da vaidade. Então, qual é o Deus que você está seguindo? Então, ou seja, vamos seguir o Salvador Jesus Cristo com seus ensinamentos, que nós vamos ser abençoados. E o último tópico é: o Senhor frequentemente fala de maneira simples e calma. Então, essa é a maneira com que o Senhor fala, e a gente aprende em 1 Reis 19, o que aconteceu, no versículo 9 e 10. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, Elias entrou numa caverna, ficou ali a noite toda, e uma voz apareceu, a voz do Senhor perguntou: o que fazes aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu convênio, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ou seja, Elias, o profeta, estava com medo de morrer, e ele se escondeu numa caverna, e o Senhor foi lá e falou com ele. E aí, no versículo 11, ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então vieram vários sinais depois que ele ouviu a voz do Senhor falando com ele. Veio o vento, né, um vento muito forte, veio o terremoto. Todas essas coisas não representavam a voz do Senhor. E depois do vento, depois do fogo, depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, aí sim veio uma voz mansa e delicada que representava a voz do Senhor. Então, a gente aprende nessa escritura que o Senhor fala conosco, na maioria das vezes, com uma voz mansa e delicada. É mais fácil obedecer quando o Senhor fala conosco numa voz mansa e delicada. É igual quando você fala com seu filho. Você fala assim: filho, por favor, você poderia fazer tal coisa? Né? Quando você pede a primeira vez para o seu filho, você fala com uma voz mansa e delicada. Então, você pede uma vez, você pede duas, você pede três. E a partir do momento que o filho obedece, está tudo certo, a voz continua mansa e delicada. Mas quando o seu filho não obedece, o que acontece? Você começa a aumentar o tom da sua voz, e você começa a falar de modo com que o seu filho ouça aquilo que você está falando.
E muitas vezes o Senhor, ele começa falando assim conosco com uma voz mansa e delicada, mas para que a gente atenda e obedeça logo no início. Porque se a gente não obedece à voz mansa e delicada do Senhor logo no início, é provável que ele venha falar conosco com uma voz de trovão. E quando ele venha falar com uma voz de trovão conosco, eu acho que não é uma boa ideia. Porque quando o Senhor fala com uma voz de trovão, muitas vezes já é tarde demais para nós nos arrependermos. Nós vamos sofrer muito quando o Senhor vier falar conosco com uma voz de trovão. Muitas vezes nós já passamos por muitas aflições, podemos passar por doenças, podemos passar por vários desafios, porque nós estamos ali deixando de ouvir aquela voz mansa e delicada e orando ao Senhor só quando todas as coisas estão ruins na nossa vida. E aí já ele vem com uma voz de trovão. Então, eu recomendo que você ouça a primeira voz, essa voz mansa e delicada que o Senhor fala conosco, que é o que a gente aprende nessa escritura em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 12. Bom, esse é a conclusão das lições aí dos tópicos do Vem Segue-me dessa semana. Eu convido você a estudar a próxima aula, que é 2 Reis. Entraremos no livro de 2 Reis. O tema é A Profeta em Israel. Estudaremos os seguintes tópicos. Deus pode fazer milagres em nossa vida. Se formos humildes e obedientes, Jesus Cristo pode nos curar. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abrir nossos olhos espirituais. Será uma excelente aula, convido vocês a estudarem. Bom, eu vou colocar aqui alguns vídeos, talvez 1 ou 2, sobre a voz mansa e delicada, ou seja, como nós podemos aprender a ouvir essa voz mansa e delicada do Espírito, do Espírito Santo. Eu convido você a assistir o vídeo que vai aparecer aqui embaixo, que você possa clicar nesse vídeo e aprender mais sobre como ouvir a voz do Espírito Santo. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou, conte-me um pouco da sua história, do seu testemunho, nos comentários aqui abaixo. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.